Feliz 2023. Que o ano novo seja um ano de paz, de alegria e de fé inabalável. Nós sabemos que a paz e a alegria muitas vezes serão perturbadas, mas a fé, se for inabalável, com certeza conseguiremos passar por todos os outros problemas. Na meditação desse ano, falar com Deus, no primeiro capítulo, diz assim: um amigo sempre à disposição. Está baseado em Provérbios 18, 24, que diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. É através da natureza, da revelação, da providência e da influência do Espírito Santo que Deus nos fala. Mas isso não é suficiente. Precisamos também entregar-lhe nosso coração, a fim de que tenha vida e energia espiritual. Devemos ter uma relação viva com o nosso Pai Celestial. Para comungar com Deus, devemos ter alguma coisa para lhe dizer a respeito da nossa vida. Nós sabemos, a oração é o abrir do coração. O abrir do coração a Deus, como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos capacitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. Quando esteve na terra, Jesus ensinou seus discípulos a orar. Ele os instruiu a apresentar as necessidades diárias perante Deus e a lançar sobre Ele todas as preocupações pessoais. A mesma certeza que Ele lhes deu de que suas petições seriam ouvidas também nos é dada. Quando esteve na terra, o próprio Jesus estava em constante oração. O Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando do Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar os deveres e as provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado. Mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza se afastava do mal, suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais deveriam frágeis, mortais, pecadores, como nós, sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Você não acha? Pois é, todo esse texto você encontra no livro Caminho a Cristo, na página 94. Nós continuamos com o dia 2 de janeiro, que diz sobre o Deus que sempre socorre. E a base é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. E diz assim: nosso Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude das bênçãos divinas. É nosso privilégio beber em grande medida da fonte de amor ilimitado. É surpreendente notar que oramos tão pouco. Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E, apesar disso, hesitamos tanto em levar-lhes nossas necessidades. O que os anjos celestiais devem pensar desses pobres homens e mulheres? Pessoas sujeitas à tentação, quando o coração de Deus, infinito em amor, inclina-se para eles, pronto a lhes dar do que podem pedir ou pensar. E eles oram tão pouco e têm uma fé tão pequenininha. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque não se utiliza dos privilégios que Deus lhe deu, os quais podem ser acessados pela oração. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão vagarosos em orar, quando a oração é a chave nas mãos do crente para abrir os depósitos do céu, onde estão guardados os ilimitados recursos do Onipotente? Sem oração constante e vigilância persistente, corremos o risco de ficar cada vez mais descuidados e de nos desviar do caminho reto. O adversário procura constantemente obstruir o caminho para o trono de misericórdia,
a fim de que não consigamos alcançar, por meio da súplica e fé, a graça e o poder para resistir à tentação. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que Jesus é um amigo mais chegado do que um irmão e que Deus está sempre pronto a nos socorrer. Amém? Feliz 2023. Permitindo Deus, eu aguardo você amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!